Olá a todos! Vamos dar início a mais uma videoaula para finalizar as distribuições estatísticas. O objetivo desta videoaula ensinar tudo o que há a saber como conceito introdutório sobre a distribuição normal ou distribuição de Gauss ou distribuição gaussiana, ok? Vamos então abordar um bocadinho a componente teórica dentro já da especificação da distribuição normal. Distribuição normal, representada por Z, ok? E é muito importante saber que se destina a variáveis aleatórias quantitativas contínuas. Portanto, será a única que vamos estudar referente a variáveis aleatórias quantitativas contínuas. Logo, não haverá problema quanto à adequação face ao problema. Basta que exista uma variável aleatória contínua e que seja pedido o cálculo de uma probabilidade com base numa distribuição que temos de ir pela normal, tá bom? Ora, a distribuição normal, normalmente, desculpem-me o termo, mas não tem a ver, o normal é mesmo o nome da distribuição, representa-se com um desenho deste género. Eu peço desculpa pelo desenho, porque não está, devia ser completamente simétrica. E a normal pode assumir vários valores, está bom? Nós, em termos teóricos, representamos uma normal de média zero. O desvio padrão já pode variar. E eu agora vou-vos dar este conceito teórico muito importante, tá? É suposto haver simetria no que eu aqui estou a representar. E então eu sei que a distância entre estes dois marcos equivale a um valor do desvio padrão. A distância deste ponto aqui já equivale a 2. E aqui a 3. Tá bom? Aqui a mesma coisa, mas no campo negativo, visto que existe aqui um 0. E eu estou a representar cartesianamente. Certo? E então é muito importante saber o seguinte. É muito importante saber que definiu-se teoricamente que neste pedaço existe uma probabilidade associada de 34,1%, tal como aqui. Aqui, de 13,6%, tal como aqui. Aqui, de 2,1%, tal como aqui. Pronto. E o restante de fora. E então é muito usual comentar-se que se me pedirem o valor de uma probabilidade entre estes dois valores, eu posso responder logo 68,2%. Tal como se me pedirem destes, eu posso responder logo 95,4%. Tal como se me perguntarem destes, eu posso responder logo 99,6%. É a chamada regra dos 3 sigmas e ajuda-me teoricamente a perceber de maneira expedita o valor da probabilidade caso o exercício assim se adequa. Imaginem, é-me dado um exemplo em que no meu exercício pedem uma probabilidade, existe uma média de 10, o desvio padrão é 1, e pedem uma probabilidade compreendida entre 9 e 11. Então, não é este exemplo? Se a média fosse 10 e o desvio padrão 1, eu não podia ir até ao 11 ou até ao 9. A probabilidade entre 9 e 11 tem que ser obrigatoriamente 68,2%. E nós vamos aprender depois a aplicar nas fórmulas, mas se der para responder com base na regra dos 3 sigmas, melhor, tá bom? E esta é a chamada regra dos 3 sigmas. Ok. De qualquer das formas, eu ainda não vos dei aqui a maneira analítica de resolver. E a maneira analítica de resolver é esta. A probabilidade da variável aleatória deve estar sempre associada
com o menor ou com o menor ou igual. Isto agora é muito complexo, tá bom? A fórmula geral desta distribuição assusta, porque se ela for não padronizada, analiticamente tem-se o seguinte: 1 sobre a raiz de 2π sigma quadrado vezes a exponencial de menos x menos μ quadrado sobre 2 sigma quadrado. Se se tratar de uma distribuição padronizada, então eu já terei 1 sobre a raiz de 2π vezes a exponencial de menos x quadrado sobre 2. Ok? E então eu preciso vos definir o que é uma distribuição normal padronizada. Ora, a não padronizada é como medão. A padronizada é uma distribuição normal onde o μ é 0 e o sigma é 1. Ponto final, parágrafo. A distribuição normal, como já vimos em videoaulas anteriores, na teoria das distribuições, tem como parâmetros média e desvio padrão. Quando a média e o desvio padrão são simultaneamente e respectivamente 0 e 1, então eu estou perante uma normal padronizada. Quando a média é 0 e o desvio padrão é diferente de 1, ou vice-versa, ou quando são os dois diferentes destes valores, ela é não padronizada. E então as fórmulas analíticas mudam. Eu não vou resolver, nem vos vou incentivar sequer a resolver pela forma analítica, porque, como podem ver, é complexo. Eu vou aconselhar-vos, existem muitas universidades que recorrem a tabelas que fornecem aos alunos e eles consultam, ou então é pela calculadora, como temos vindo a fazer. No entanto, a calculadora é má, porque nas universidades, quando vos aconselham uma tabela, dão-vos a tabela para a normal padronizada. Enquanto que na calculadora, tanto faz ser padronizado ou não, eu ensino-vos e vocês aplicam sempre a mesma forma. Portanto, eu vou ensinar-vos a padronizar, mas depois mostro-vos que padronizando ou não ia dar ao mesmo. Só que é para o caso de vocês necessitarem de padronizar a distribuição normal, tá bom? Antes disso, porque já estou a avançar, vamos só deixar estas fórmulas de lado e, sinceramente, também esta questão teórica, porque já está abordada, e é assim mesmo. E eu vou agora, antes de avançar para como trabalhar na calculadora e para a padronização, falar aqui um bocadinho do porquê de não se usar o igual. A probabilidade numa distribuição normal de x igual a x é sempre zero. Porque a distribuição normal está relacionada com os integrais. E os integrais, por sua vez, são utensílios para resolver áreas. E se eu tenho uma incógnita igual a um número, eu tenho uma reta. E uma reta não tem área. Logo, é nula a probabilidade de qualquer variável aleatória igual a um número. Está bem? Eu não queria aprofundar muito mais isto. Não queria mesmo. Mas reparem, a distribuição normal está muito adequada a este exemplo que eu vos vou dar. Integral de 1 a 1 de x dx. Bom, é o integral definido. Eu vou primitivá-lo primeiro. E a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. E isto é entre 1 e 1. Ora, eu vou ter o 1 de cima a substituir pelo x, menos o 1 de baixo a substituir pelo x. Isto não dá zero? Porquê? Porque eu tenho a variação num só ponto, ou seja, eu tenho uma reta. Agora imaginem que eu fazia isto. Integral de 1 a 2 de x dx. X ao quadrado sobre 2, de 1 a 2, ou seja, 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. 2 menos 1 meio, que dá 3 meios. Unidades de área. E então aqui já víamos, mas atenção, se este meu valor for de facto 1, e se aqui eu tiver o 2, é ou não é verdade que aqui já se pode desenhar uma área? Daí o valor já existir. Agora,
Não confundamos as coisas. Eu usei um exemplo do integral que não se adequa a este caso, por isso é que deu superior a 1. No caso das probabilidades, nunca poderei ter um valor de probabilidade superior a 1, como é óbvio. Eu quero é que vocês entendam isto. Eu quero é que vocês entendam que a forma de determinar uma probabilidade pela normal deriva dos integrais. E não é objetivo misturar. Eu quero-vos explicar a normal sem recorrer a integrais. Portanto, vocês apenas têm que saber que nunca vou usar x igual a x pequeno. Vão sempre usar o menor ou o menor ou igual. Aliás, por causa deste facto, concluímos que x menor ou igual que o x pequeno é igual à probabilidade de x apenas menor que o x pequeno. Porque se quando ele é igual dá zero, menor ou igual ao só menor é o mesmo. Tá bom? Muito importante. Mas então, e agora é muito importante também esta questão. Se eu tiver x maior ou maior ou igual, aqui eu sou obrigado a fazer um menos a probabilidade de x, se como é maior, menor ou igual que o x pequeno. E é este valor que eu vou calcular. Não há outra hipótese. Então, e se eu até tiver o sinal menor, mas tiver aqui um valor negativo? Então o que eu vou ter de fazer é, na mesma um menos, o sinal do menor mantém e quem troca é o sinal do número. Tá bom? Então e se eu tiver os dois casos em simultâneo? Este sinal trocado e o valor negativo. Bom, como eu tenho que fazer duas vezes a mesma coisa, eu posso automaticamente mencionar a igualdade no caso da fórmula. E vocês têm estas três fórmulas em que poderão basear-se para nunca se enganarem. Também é muito importante. Se me pedirem, olha, a probabilidade de pelo menos qualquer coisa, pelo menos é esse valor ou mais, toca a fazer um menos para ir calcular a probabilidade do acontecimento contrário e com isso conseguir fazer depois com um menos isso, chegar ao valor da probabilidade. Porque eu não sei, e não é o não sei, eu não quero ensinar-vos com a questão da excedência, eu quero ensinar-vos com probabilidade de não excedência. Não vou aprofundar sequer mais o tema, eu quero que vocês saibam que apenas vão colocar na calculadora pela forma que eu vos vou ensinar, casos onde tenham menor ou igual. Se tiverem maior, façam um menos. Também só vão colocar quando o valor for positivo, se for negativo, transformem-no em positivo também. Ok? Faço-me entender? E agora aqui há outra questão ainda, mas eu só com um exemplo prático é que vos posso dar essa questão, que é a questão da padronização. Vou abrir uma nova página para vos poder falar da questão da padronização com calma, dando o exemplo. Imaginem que a minha variável aleatória segue uma distribuição normal de média 5, desvio padrão 0,5. Desvio padrão. Ora, é-me pedido para calcular a probabilidade de x menor que 3. Esta probabilidade de x menor que 3 é com base na distribuição normal, de média 5 e desvio padrão 0,5. Eu vou padronizar. E ao padronizar, vou passar a ter em consideração, vejam, um z que segue uma distribuição normal 0,1. É sempre assim. Por isso é que eu vou passar a ter a minha probabilidade de z menor que, e agora é a fórmula, o meu 3 menos a média sobre o desvio padrão. Ou seja, probabilidade de z menor que 3 menos 5 sobre 0,5. Que dá a probabilidade de z menor que menos 2 sobre 0,5. Que dá a probabilidade de z menor que menos 4. Ora, lembram-se da fórmula anterior? Podem voltar atrás no vídeo se quiserem. Este número deu negativo. Para que este número passe a positivo, visto que este sinal já é o adequado, eu tenho que fazer um menos e o número já pode ser escrito como positivo. Pronto, está feito. E então, vou ver a minha probabilidade a uma tabela qualquer que me deem com base numa distribuição padronizada ou estandardizada.
Tá bom? De média 0 e desvio padrão 1. Contudo, como eu aqui vou recorrer à calculadora, eu podia perfeitamente pegar neste valor e aplicar na calculadora este valor. Simplesmente, quando o fizesse, teria que dizer que a média era 5 e o desvio padrão era 0,5. Se insistirem em fazer neste, então vou ter que dizer que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Aliás, na calculadora, quando vocês não escrevem a média nem o desvio padrão, não dá erro. O que vai acontecer é que assume que é uma média 0 e desvio padrão 1. Assume a padronizada. Mas na calculadora, se meterem a média diferente e o desvio padrão diferente, não precisam padronizar. Eu padronizei pelo simples facto de muitas vezes precisarem de o fazer no âmbito da vossa disciplina por o vosso professor exigir, tá bom? Só mais um, antes de vos dizer como é que fica, só mais um exemplo. Imaginem então agora, com o mesmo exemplo deste caso, era pedido a probabilidade de x compreendido entre, eu posso pôr o igual ou não, é uma questão de interpretação, 2 e 7. Também aqui se justifica com base nos integrais definidos e eu não quero entrar por aí, portanto eu quero que façam disto regra. É sempre a probabilidade de x menor ou igual que o valor maior menos a probabilidade de x menor ou igual que o valor menor. Mas é sempre o sinal menor ou igual, tá bom? A partir daqui, se quiser sair pelo campo da padronização, passavam a ter o z. Ao 7 tiravam-lhe a média, dividiam pelo desvio padrão. Faziam o mesmo aqui. Tiravam-lhe a média, dividiam pelo desvio padrão. A partir daqui, probabilidade de z menor ou igual que 4 menos a probabilidade de z menor ou igual que menos 6. Concluindo, isto fica a probabilidade de z menor ou igual que 4 menos, abre parênteses, 1 menos a probabilidade de z menor ou igual que 6 positivo. E a partir daqui vejo este valor, faço esta conta, vejo este valor, faço a conta e o valor está terminado. Está determinado. Tá bom? Vamos então à calculadora. Aliás, posso aqui dizer-vos como é que se faz na calculadora e apresentamos já o valor para cada um. Pronto. Este eu até vou já pôr o valor deste lado. Aqui eu tenho espaço para acrescentar aqui neste lado, tá bom? Portanto, muita atenção. No caso da distribuição normal, eu vou também ter o caso do CDF e do PDF, mas vejam, sempre que eu estiver perante um caso destes, em que tenha só x menor que, eu recorro ao PDF. Se eu tiver um caso em que o x está entre dois valores, eu recorro ao CDF. Se quiserem, podem sempre recorrer ao CDF, porque vejam, o facto do x ser menor que 3 não é dizer que ele está compreendido entre o valor limite inferior, que é 0, e o 3. Ser menor que 3 é estar entre 0 e 3. Portanto, podiam recorrer ao CDF e dizer que o limite inferior era 0. Mas eu acho que não há necessidade disso e podemos adequar cada uma delas à sua... cada função ao seu local adequado, tá bom? Portanto, neste primeiro caso, eu tenho claramente que fazer o seguinte. Deixa aqui em baixo. É para o primeiro caso, ok? Eu até vou separar aqui. Second verse, não disse, mas já sabem, começa sempre pela TI 83 ou 84 plus. Second verse, onde na realidade vou ao dist. E agora, 2 pontos, e vou escrever normal PDF. Abro parênteses. Posso já aqui eliminar um bocadinho disto para ganhar espaço, tá bom? E agora os argumentos vão ser os seguintes. Vão ser o valor do x, vírgula, o valor da média, vírgula, e o valor do desvio padrão. Portanto, no valor do x devem colocar 3, no valor da média devem colocar 5, no valor do desvio padrão devem colocar 0,5. E o valor que eu vou retirar daqui vai ser o valor que eu vou colocar aqui e vai ser o valor da minha
probabilidade, tá bom? Portanto, eu aqui estou a fazer a conta, eu já vos digo como é que faço na NSPAR, se bem que eu já vou fazer a conta aqui na NSPAR, mas não há problema, eu já vos digo como é que fica. Agora quero apenas deixar-vos o valor para que vocês possam entender. Atenção, é sempre preciso espírito crítico, neste caso não é bem possível isso porque eu não vos enquadrei o exercício, estou apenas a querer que vocês saibam lidar com a expressão, mas daqui a nada vamos já fazer exercícios, está bom? Não se preocupem quanto a isso. Ora, o valor da probabilidade é ínfimo, é 0,000268. Eu, como arredondo sempre a 4 casas, tenho 0,0003. Ora, se a média é 5 e eu peço algo inferior a um valor que, por sua vez, já é inferior à média, é de esperar que sim. Ainda por cima é 5, mas conduziu o padrão de 0,5, portanto varia pouco. Vamos aqui ao de baixo. Então, e neste caso? Neste caso, recorrendo também à ATI, 83 ou 84 plus, vocês devem fazer second vars periodistre e depois fazem, já não é o 1, porque aqui já temos o x compreendido entre dois valores, portanto, será o 2 pontos. Agora vão fazer normal, CDF, e vão colocar o limite inferior primeiro, o x inferior, vírgula, o x superior, vírgula, a média, vírgula, o desvio padrão. E vejam como não há necessidade de padronizar. Se padronizassem, o μ e o sigma era 0 e 1 respectivamente. Mas já viram o trabalho que têm de padronizar? Padronizem só quando vos for pedido obrigatoriamente, tá bom? Caso contrário, acreditem que não vale o esforço. Já disse o que é que tinha que substituir onde, portanto, a partir daqui, só me resta ir à calculadora, aplicar os comandos que vos disse e esperar por um valor que tenha de considerar adequado e que faça sentido. Ora, bom, aqui até dá praticamente 1. Dá 0,9999. Isto arredondado a 4 casas era 1. Mas eu nunca arredondei a 1. O máximo que podem considerar é sempre este valor, tá bom? De probabilidade, que é 99,99%. Porque o acontecimento certo em distribuições é impossível. Portanto, está aqui visto como aplicar os exercícios numa normal. Eu vou apenas abrir uma nova página para vos ensinar a fazer na TI NSPAR CX. Mas, de qualquer das formas, vocês já estão aptos a resolver qualquer exercício normal. Lembrem-se que se vos exigirem padronizar, a fórmula é esta. Eu vou aproveitar uma nova página antes de vos dar o comando da calculadora nova. Padronização. O Z obtém-se retirando ao X a média e dividindo pelo desvio padrão, tá bom? Até porque, imaginem que num exercício me dão a probabilidade. Eu tenho que andar para trás. E ao ter de andar para trás, eu vou ter que admitir que essa probabilidade pode ter vindo de uma distribuição padronizada. Vou ter que despadronizar. É complicado, tá bom? Portanto, de qualquer das formas, tenham muita atenção quanto a essas questões, porque muitas vezes pedem-me a probabilidade, outras vezes não, dão uma probabilidade e pedem-me para andar para trás. Mas é com os exemplos que aqui vamos dar, será mais fácil de vocês perceberem. Deixem-me só explicar-vos aqui com a TI NSPAR CX, que neste caso vocês deveriam ter feito. Para os casos do x menor ou igual que x pequeno, fica norm PDF do x, vírgula μ, vírgula sigma. Se for a probabilidade de um x menor que o x grande, menor que outro x, sendo este o x inf de inferior e este o x superior, então aqui já compreendem que será norm de CDF do x inf, x sup
μ e sigma. E está feito. E é isto que vos é exigido, ok? Não tem nada que enganar. Portanto, também não há assim nada do outro mundo que vos possa atrapalhar muito os cálculos, está bom? Agora, é importante nós termos em consideração, e eu já tinha falado há pouco, e já passo para a resolução dos exercícios, não se preocupem, o facto de, olha, agora para esta probabilidade, qual é o meu valor do z? Certo? E então, nestes casos, nós temos que andar para trás. Algebricamente é complicado, mas o que normalmente eu aconselho fazer é recorrer à calculadora também, ok? Bom, recorrendo a um exemplo, nós podemos, imaginem, eu agora tenho uma probabilidade do x menor que 4 igual a 0,7. E isto seguindo o meu x, uma normal, de média 4,5 e desvio padrão 1,2. Ora, desculpem, nunca poderia vir aqui o 4. Aqui, a ideia é essa. Aqui vem um x pequenino. Qual é que é este valor de x? É isto que eu quero. O que eu tenho vindo a fazer aqui é qual é o valor da probabilidade tendo este x? E então, é como já vos ensinei. Então, e se me derem agora a probabilidade de me pedirem este x? Bom, a ideia é sempre a mesma. Na TI 83 ou 84, colocam second vars para irem ao dist e depois 3, 2 pontos e é o inv norm. E o que é que vão fazer? Vão colocar aqui a probabilidade, separar de vírgula a média, separar de vírgula o desvio padrão. Portanto, aqui colocariam 0,7, aqui colocariam 4,5 e aqui colocariam 1,2. E iria-vos devolver este valor. Isto para a TI 83 ou 84 Plus. Caso queiram saber na TI Nspire CX, então torna-se um pouco mais intuitivo. Escrevem mesmo inv norm, é igual neste caso, e é exatamente o mesmo. Colocam a probabilidade, separado de vírgula, média, separado de vírgula, desvio padrão. Está feito. Não adianta nenhum exemplo e creio que vocês conseguem entender. Vamos então avançar para os exercícios. Preparei 2 exercícios algo complexos, tá bom? À espera de que pudéssemos consolidar conhecimentos de distribuição normal de forma adequada. Vamos então começar no primeiro exercício. Tem algumas alíneas. Algumas alíneas, tem 2, ok? Se calhar o segundo até tem mais. Exercício número 1. Ora, vamos ver. Existe uma fábrica a descarregar ilegalmente para um meio receptor hídrico. Pronto, esta é a contextualização do problema. E então há um poluente que está a poluir a água, perdoem-me a redundância. Pronto. E a concentração desse poluente segue uma distribuição, eu vou já admitir que é variável aleatória x, segue uma distribuição normal, é medido no enunciado, de média 8 e de desvio padrão 1,5. Antes das perguntas, porque agora vem já a pergunta para a linha A, eu vou já identificar a variável aleatória. Variável aleatória que se refere à concentração de poluente ppm. A brincar, agora eu vou brincar, mas é bem sério. Se tiverem dúvidas sobre ppm, consultem as minhas videoaulas de química, ok? E então perceberão do que é que estou a falar. É uma maneira, é uma unidade, partes por milhão. Descarregados
por uma fábrica. Ok, basta assim. A linha A pede-me a probabilidade de que num dado dia a concentração de poluente exceda um limite de 10 ppm. Ou seja, estou-me a pedir a probabilidade de X ser maior que 10. É muito fácil. Até porque eu não vou querer padronizar convosco, tá bom? Isto é o mesmo que ter 1 menos a probabilidade de X menor ou igual que 10. Portanto, será 1 menos. E agora, já sabem, second vars dist. Agora, pergunta pertinente. Será a CDF ou a PDF? Reparem que eu não tenho o X compreendido entre dois valores. Só tenho um valor para o X. Portanto, será a PDF. Devo pôr até... Aqui eu ia já pôr o norm, mas para ser correto devo pôr 2 pontos, para ficar tal e qual como lá está. Normal PDF. Abro parênteses e coloco o valor do X, que é 10, vírgula, o valor da média, que é 8, vírgula, o valor do desvio padrão, que é 1.5. E na calculadora vou ter que obter exatamente o valor da probabilidade. Eu vou aqui recorrer à minha para o fazer. Confesso que tenho a minha calculadora há pouco tempo, daí demorar tanto tempo em alguns cálculos, mais pelo menos do que devia. Mas lá está. Hoje em dia uma pessoa tem que se manter atualizada e estas calculadoras estão mesmo a virar moda e uma pessoa tem que ter cuidado e tem que saber lidar com elas, né? Por isso tive mesmo que me atualizar. Estou a atualizar-me, aliás. Ora, o valor da probabilidade só deste valor é 0,1093. Portanto, o resultado final será 0,8907 ou, sensivelmente, 89,07%. Portanto, como resposta, a probabilidade da concentração de poluente a exceder o valor limite, que são 10 ppm, é de 89,07%. Portanto, é grave. Há uma probabilidade elevada da concentração ser superior a 10 ppm. E faço a pergunta, eu suspeito que este seja um valor qualquer considerado limite legal para aquele meio receptor hídrico. Depois teria que se analisar vários parâmetros, mas 10 ppm atendendo ao tipo de poluente que eu não sei qual é, mas pode já ser uma concentração muito grande. Quanto mais tóxico for o poluente, menor é a sua concentração para que ainda assim, necessária para que ainda assim cause efeito tóxico, tá bom? Ora, esta era a linha A. A linha B. Em 30 dias, qual a probabilidade desse valor não ser excedido em pelo menos 20 dias? Bom, aqui a coisa complica. Reparem que a variável aleatória mudou. Portanto, vamos ver. Num total de 30 dias, e agora estão-me a pedir pelo menos o valor não exceder 20 dias. Portanto, o y é variável aleatória que se refere ao número de dias em que a concentração de poluente, e agora ser concordante com o enunciado, não excede os 10 ppm. Portanto, eu já tenho um sucesso. Reparem que a variável aleatória é discreta. É o número de dias. Portanto, P é o meu sucesso. Só que o meu sucesso, tenham atenção, é a probabilidade de X não exceder os 10 ppm. Portanto, se eu vier aqui acima, eu calculei este valor na normal. Deu 0,1093. Então, está tudo a posto para eu dizer que a minha variável aleatória y segue uma distribuição binomial de n30 e p
0,1093. E como eles pedem pelo menos 20 dias, há de ser a probabilidade de y maior ou igual que 20, que é nem mais nem menos do que 1 menos a probabilidade de y menor que 20. 1 menos. E agora como é que eu faço este valor? Recordam-se? Isto é binomial. Deixem-me dar aqui um espaço para eu poder representar aqui. Eu vou colocar, até pode ser aqui em baixo, second vars, para ir ao distro, é sempre o mesmo. E depois, como estou perante uma binomial, era o E ou o F. Não sei se ainda se recordam. Ora, o P é sempre o que vem primeiro. Portanto, eu quero o CDF, porque é para menor. Portanto, F, dois pontos. E vou colocar aqui F, dois pontos. E vou colocar aqui binome. E agora, lembrem-se, muita atenção, porque é o CDF. Abro parênteses e meto o N, meto o P e meto o X. Ou seja, meti o N30, meti o P 0.1093 e meti o X, que é o Y, neste caso, 20. Tá bom? Ora, eu fui demorando a dizer isto para ver se conseguia ganhar tempo para ir fazendo ao mesmo tempo, mas a calculadora é diferente. Eu depois estou-vos a dizer a maneira como fazem na 83 ou 84 Plus, mas depois estou a fazer nesta, é diferente e acaba sempre por confundir um pouco, tá bom? Desculpem lá a demora. Eu que estou na Nspire vou fazer binome C grande DF, abro parênteses, e agora faço também 30,0.1093,20. Ora, e o valor que me deu foi 1. Portanto, se para a calculadora dar 1 é porque de facto o valor foi mesmo muito elevado. É um acontecimento certo, praticamente. Eu nunca coloco 1, meto sempre 0,9999. Portanto, o resultado final será 0,0001, que é cerca de 0,01%. Vamos interpretar esta questão. Eu há pouco percebi que exceder os 10 ppm de concentração era um acontecimento quase certo. Era 90%, quase. E agora quiseram perguntar, então qual é a probabilidade de, em pelo menos 20 dias, não exceder esse valor? Ouçam, se a probabilidade desse valor ser excedido é quase 90%, como é que em 30 dias a probabilidade de não exceder 20 dias no mínimo, 20 ou mais, pode ser uma probabilidade grande? É óbvio que tem que ser uma probabilidade muito, muito, muito pequena. Tá bom? Se fosse ao contrário, se fosse a probabilidade de exceder em pelo menos 20 dias, aí é que a probabilidade seria muito grande. Porque, claramente, esta fábrica está a descarregar um poluente, pela conclusão que eu tirei, com concentração superior a 10 ppm, porque isso verifica-se com uma probabilidade de 90%. Ou seja, em cada 100 descarregamentos, assim podemos dizer, descargas, desculpem, 90 são em excesso de concentração. Esta é a conclusão que vocês deviam tirar. E este exercício ficava feito, tá bom? Um exercício um bocadinho complexo. A interpretação talvez seja a pior parte para nós entendermos e também para eu explicar, ok? É sempre difícil explicar o âmbito da interpretação, mas eu espero que tenham entendido. Viram como entrou uma binomial dentro de uma normal? Isto pode acontecer muitas vezes. E o sucesso da binomial calcula-se com base nas probabilidades da normal. Eu não fui calcular porque ele tinha sido calculado em cima. Senão eu tinha que ir calcular ainda. Tá bom? Espero que tenham entendido. Vamos avançar para o último exercício. Este tem um pouco mais de linhas. Tem 3 também, mas já viram que isto se faz rápido. Suponham agora
que temos uma corrente elétrica num pedaço de fio e as medidas dessa corrente elétrica, expressas em mA, seguem uma distribuição normal. Portanto, eu tenho, no exercício 2, uma variável aleatória x a seguir uma distribuição normal de média 10 e dizem-me no enunciado que a variância é 4. Portanto, eu vou colocar 2, porque isto significa que o desvio padrão é a raiz de 4. Não se enganem, tá bom? Ora, a variável aleatória, tenho que explicar, variável aleatória que se refere aos valores em miliamperes de medida da corrente elétrica num pedaço de fio. Ponto final. Esta é a variável aleatória. A linha A diz-me qual a probabilidade de essa medida exceder os 13 mA. Probabilidade x maior que 13. Ora, isto não é a mesma coisa que 1 menos a probabilidade x menor ou igual que 13? Pronto. A partir daqui, 1 menos, já sabem, second vars distre. Estamos no menor ou igual, certo? Ao estar no menor ou igual, apenas precisamos, como o x não está compreendido entre dois valores, apenas precisamos da normal PDF, 2 pontos, normal PDF, em que vou pôr o valor do x, que é 13, vírgula, o valor da média, que é 10, vírgula, o valor do desvio padrão, que é 2. E isto vai ter que me dar um valor, tá bom? Rapidamente vindo aqui à calculadora. Ver se acelero o processo. Mas estão a entender, eu espero que estejam a entender o procedimento. Porque isto acaba por ser fácil, se repararem, não tem nada que saber. Só têm que interpretar bem o tipo de fórmula a usar na calculadora. Caso tenha uma tabela para consultar os valores, então aí depois também não é nada difícil. Só há um problema, têm de padronizar. Mas mesmo isso, eu já o fiz anteriormente e creio que também não gera grande dificuldade, tá bom? Ok, o resultado final é 93,52%. O valor da probabilidade, neste meu caso, de exceder os 13 mA de medida, deu 93,52%. Porquê? Eu fui calcular a probabilidade para que não excedesse os 13. A probabilidade de não exceder era 0,0648. Como eu quero um acontecimento contrário, vou ter 93,52. Portanto, é de esperar uma elevada probabilidade de verificar uma medida superior a 13 mA nesta corrente elétrica encontrada neste pedaço de fio. Tá bom? Vamos à linha B. Na linha B, qual a probabilidade e a medida da corrente estar entre 9 e 11? Ora, probabilidade 9 menor ou igual que x menor ou igual que 11. Bom, vocês podem fazer aquela fórmula x menor ou igual que 11 menos x menor ou igual que 9. Ensinei-vos essa fórmula atrás. Mas se é para fazer na calculadora não precisam. Second vars distre. E agora já estamos com o x compreendido, portanto, dois pontos. E vão colocar o normal CDF. E vão fazer 9,11,10,2. X inferior, X superior, média e desvio padrão. E o valor que me der é o valor da probabilidade. Tá bom? Portanto, aqui na NSPIRE será norm CDF. E colocarei na mesma 9,11,10,2. E o resultado final dá 0,0
3829, que é sensivelmente 38,29%. Existe 38,29% de probabilidades de a medida da corrente elétrica, do valor medido da corrente elétrica no pedaço de fio, estar compreendido entre 9 e 11 mA. Ok? É esta a interpretação que têm de fazer. Para finalizar, uma pergunta um bocadinho mais puxada é a seguinte: eu agora quero o valor que se mede na corrente elétrica, de modo a que com esse valor eu possa obter uma probabilidade inferior a 0,98. Ou seja, eu estou a pedir isto. Como eu quero um valor para o qual obtenho uma probabilidade inferior a 0,98, é porque, na verdade, eu quero o x inferior a esse valor. E o valor da probabilidade é 0,98, portanto eu estou no caso de obter o meu x pequeno. Como é que isso se faz? Já agora eu posso pôr um implica e o x será igual a second vars distre 3, onde eu irei colocar o inv-norm, e agora aqui vou colocar o valor da probabilidade, deve ser com ponto, ok? Vírgula, a média, e atenção que eu estava numa média 10, vírgula, o desvio padrão, que é 2. Então qual é que será o meu valor medido de corrente elétrica? Eu agora vou fazer na Unspire. Na Unspire é igual, devem escrever, não é? Inv norm, abre parênteses, e vou colocar 0,98,10,2. E o resultado final são 14, bom, eu aqui ia arredondar a 4 casas, mas este é o valor da corrente. Portanto, eu posso arredondar apenas a 2. 14,11 miliamperes. Tá bom? E a minha resposta é o valor medido que gera uma probabilidade inferior a 0,98 de ocorrer é 14,11 miliamperes. Tá bom? Por outras palavras, 98%, convém escrever, 98% das vezes medem-se valores inferiores a 14,11 miliamperes. Certo? Na verdade, o que eu fui fazer foi calcular um quantil. Sim, porque também aqui necessitamos de calcular quantis. Quando estivermos em inferência estatística, eu irei aprofundar melhor isto. De qualquer das formas, os quantis que estudámos na estatística descritiva, em videoaulas passadas, estão agora também aqui envolvidos nas distribuições. Acaba por apenas ser necessário, no âmbito das distribuições, entendê-los desta forma que eu expliquei. De qualquer das formas, quando avançarmos para a inferência estatística, teremos que voltar a falar e talvez pormenorizar mais, visto que vamos precisar deles para estabelecer regiões críticas e para saber se rejeitamos ou não rejeitamos hipóteses em estudo, tá bom? Dou por terminada a videoaula, dou por terminado o estudo das distribuições, um estudo que eu penso que seja pormenorizado o suficiente para que vocês tenham sucesso nas vossas disciplinas. Disciplinas essas introdutórias, mas já de nível superior. Espero que estudem muito, espero que vos seja útil e, acima de tudo, qualquer dúvida já sabem, comuniquem, ok? É tudo, um forte abraço estatístico e aguardem por novos vídeos, tá bom? Que eles não demorarão muito. Adeus!